Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja exaltado o nome do Senhor Todo-Poderoso. Estamos aqui em mais um momento, para, louvado seja Deus, ouvirmos a mensagem que Deus tem para os nossos corações. Mais uma vez, Ele vai nos alimentar fortemente para a nossa caminhada aqui na Terra. Nós vamos aprender também a palavra de Deus, nos fortalecer com este maná, em nome de Jesus. A palavra que o Espírito Santo me deu está no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Glórias a Jesus. O título que está aqui na Bíblia: Façamos o que é bom no tempo oportuno. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Esse capítulo 11 de Eclesiastes é muito profundo. Nós vamos navegar hoje, louvado seja Deus, nas águas do Espírito Santo de Deus. E o Espírito da verdade, Ele vai colocar as suas palavras na minha boca, para que tudo que eu fale venha absolutamente dEle, para cada coração. E vai haver fortalecimento, edificação, libertação, alegria, paz, refrigério, direção, tudo de bom. O Espírito Santo de Deus irá ministrar os corações através desta palavra. Louvado seja Deus. Então, a Bíblia Sagrada diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra. E caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Glorificado seja Deus. Vamos ficar até esse versículo, depois a gente vai sendo conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. É tão bom a gente entregar tudo na mão do Espírito Santo, claro. Fazemos a nossa parte sempre, mas entregar a Ele e confiar que Ele vai nos levar ao porto seguro. Glórias a Jesus. Então, Salomão aqui, no versículo 1, ele diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Ou seja, ele, mesmo que demore, ele mostra aqui verdadeiramente confiança que haverá colheita. Graças a Deus. Então, sempre esse capítulo aqui de Eclesiastes fala muito em semeadura. Que bênção! Glórias a Jesus. Quando semeamos, quando plantamos, temos a resposta de Deus. Glórias a Jesus. Ou seja, haverá retorno. O retorno é certo. Então, Salomão usou uma figura aqui muito conhecida do povo da antiguidade. Então, existia a semeadura no Egito do trigo. Como era feita? Eles lançavam os grãos no rio Nilo quando estava na época da cheia.
E demorava. Quando as águas baixavam, aí eles viam, glória a Deus, a colheita. Muitas vezes, glória a Deus, a plantação estava visível para eles poderem desfrutar. Glórias a Jesus, a colheita estava ali. Glórias a Deus. Então isso acontece conosco. O importante é nós semearmos. Não podemos de forma alguma ficar estagnados, porque nada vai acontecer. Deus trabalha em conjunto conosco, sempre. Você veja que um comerciante, empresário, ele, na verdade, ele investe na empresa e demora muitas vezes anos para ele conseguir ter um lucro vultoso. Mas, quando ele continua perseverando, ele vai conseguir. Ele está semeando, ele está plantando. Então, assim tem que ser as nossas vidas. Em todas as áreas da nossa vida. Sempre. Então, nós temos que plantar. Muitas vezes, nós não vemos nada acontecer. Eu vou dar um exemplo aqui, bem simples. Uma pessoa está estudando para o concurso público. E ela, você coloque também aí vestibular, Enem, tudo isso. Então, a pessoa está estudando. Chega o dia da prova, a pessoa não é aprovada. Então, ela começa a se lembrar que ela estudou aquele tempo todo. E ela começa a pensar que não adiantou nada ela ter estudado. Porque ela não conseguiu vencer, fazer aquela prova e conseguir conquistar aquela vaga. Você está entendendo? Mas a Bíblia diz, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Quem sabe é Deus quando vai haver a colheita. Mas está dizendo aqui, porque depois de muitos dias o acharás, ou seja, é uma certeza. Agora, se a pessoa parar, se a pessoa se desanimar, o que vai acontecer com ela? Ela não vai conseguir nada. Ela vai ficar como frustrada, porque ela queria tanto algo, mas não conquistou. Ou seja, ela tentou, não conseguiu e parou. Então, isso aí nós devemos levar para todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes, você está orando, um exemplo, por um filho que está ou doente, ou dando um trabalho, te causando aflição de alguma maneira. E você ora, e cada dia que você ora, parece que a pessoa piora. Você não vê resultado. O que é que a Bíblia diz? Lança o teu pão sobre as águas. Essas águas vão baixar e você vai ver a colheita referente à sua plantação. Porque depois de muitos dias o acharás. Aqui não está dizendo a quantidade de tempo, a duração até a colheita. Então a pessoa vê com os olhos físicos aquilo ali e a pessoa regride. A pessoa muitas vezes diz que não adianta nem orar porque nada muda. Ou seja, ela não conseguiu segurar a semeadura para ela semear, ela não conseguiu manter aquilo ali. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Isso em todas as áreas. Muitas vezes tem pessoas que querem, muitas vezes, se casar, quer ter alguém, começa a pedir a Deus, pedir.
E às vezes demora, porque Deus primeiramente quer fortalecer a pessoa com Ele, para depois entrar uma terceira pessoa para dar certo. Então a pessoa passa um tempo, a pessoa não consegue, então ela, não adianta nada. O que adianta eu estar orando tanto tempo, fazendo prova, fazendo isso e aquilo, não adianta. Não, a Bíblia diz, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. É bíblico, está dizendo aqui, o acharás. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então a pessoa, muitas vezes, ela desiste. E o lema, para mim e para você, é não desista de semear, de plantar. Não pare. Muitas vezes vem muitas dúvidas na mente. Será que vale a pena? Claro que vem, nós somos humanos. Será que eu não estou errando em alguma área que não está, parece, fluindo? O que está acontecendo? Começam perguntas para Deus. Então isso aí é a nossa humanidade, que é limitada. Mas, mesmo que façamos assim, que nós podemos até falar essas coisas, mas não deixemos de plantar nunca. Mesmo muitas vezes cansados, afligidos, mas temos que continuar plantando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, na verdade, muitas vezes, existem várias áreas, a pessoa muitas vezes, um exemplo, ela quer um emprego, e ela começa a distribuir currículo, começa a falar com um e com outro. Tudo isso aí é uma plantação. Continue fazendo isto, debaixo da direção de Deus, claro. Mas continue plantando. O que é você plantar? É você enviar currículos, procurar se informar com as empresas que têm vagas disponíveis. É você perseverar plantando. O que você pode fazer? Porque você ora, jejuma, se consagra a Deus. Apresenta a Ele suas lutas, suas dores, suas necessidades. Ele vai operar da maneira que Ele quiser. Só que, o que você pode fazer? Você pode, se você puder, vai até lendo mais para se aprimorar em algum conhecimento na sua área. Entendeu? E você manda currículos, começa a plantar. Aqui diz, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Você pode até se cansar de esperar, mas a colheita é certa. Deus é fiel. Deus está vendo que você está fazendo sua parte, está se esforçando. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. E o Senhor, claro, e o Senhor vai fazer a parte dele, que é o impossível, o sobrenatural. Se lembra de Ana, quando ela queria ter um filho? O que ela podia fazer ali, se a madre dela estava cerrada? Você parou para pensar isto? Imagine, porque Ana está dentro desse versículo aqui. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Ela era uma mulher estéril, mas ela desejava ardentemente ter um filho. O que ela podia fazer? A medicina já tinha desenganado ela. Ela não ia ser mãe, diante da ciência do homem. Qual foi a plantação dela? No altar de Deus.
ela começou a suplicar, a se derramar, a chorar, a pedir a ele um filho. E ela ainda disse, um filho varão. E uma coisa linda foi que ela fez um voto a Deus e cumpriu. Porque muitas pessoas fazem voto a Deus na hora da situação difícil, mas quando recebem a bênção de Deus, o coração aperta para pagar o voto que fez a Deus, seja em qual área for, seja de que forma for que a pessoa fez. É canalizada para qual área? Para sua área espiritual, material, qual foi? Cumpra. Sempre. Deus não se agrada de tolos. Então, esse versículo, ele é atualíssimo. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Você pode até ficar, em alguns momentos, preocupado. Meu Deus, eu não estou vendo nada. Eu só estou plantando, meu Deus. O que será de mim? Entenda. Né? A sua função é plantar, não é isso? E a sua função também é colher. Mas quem vai dar o crescimento é Deus. É Deus que vai fazer o sobrenatural. Por isso que mesmo que demore, espere, porque a Bíblia fala de uma lei que ela é imutável, a lei da semeadura. Então não se esqueça disso, por favor. Seja o que for. Você está, um exemplo, você está estudando inglês, ou francês, ou espanhol, ou alemão, qualquer outra língua, e você não consegue assimilar de forma alguma, você tem dificuldade, o que você vai poder fazer? Continuar estudando, continuar se esforçando. O que significa isso? Você está lançando o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Vai chegar o momento que vai acontecer um reboliço na sua mente e você vai entender tudo. Não tenha dúvida disto. Não tenha dúvida. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Eu me lembro, meu Deus, eu vou contar outro testemunho aqui rápido. Quando eu fazia faculdade, eu tinha uma professora, já estava no 7º semestre, uma coisa dessa. Eu tinha uma professora que ela lecionava uma matéria e que tinha 1 e 2. Ela lecionava a 2, que era mais avançada. E o apelido dela na faculdade era o nome dela e depois Cão, porque ela era muito exigente. Eu sempre a achei maravilhosa, uma professora excelente, porque ela ensinava bem e ela exigia dos alunos. Só que eu não sabia nada da matéria dela. A primeira prova que eu fiz dela, eu tomei uma nota, não sei, hoje eu diria que eu tomei mais ou menos uns 4 ou 5, que foi uma nota pífia. Eu tomava sempre notas melhores, sempre, nas outras matérias. E eu fiquei preocupadíssima, porque eu nunca fui assim para recuperação, para essas coisas. Eu queria honrar também, né, tanto desgaste, meu Deus, para estudar, para entrar na faculdade, para ainda perder matéria, ir para a prova final, essa coisa toda. Pois é, chegou a segunda prova. Antes disso, eu nunca esqueço que eu não conseguia aprender essa matéria. Eu não conseguia aprender. E lá na sala de aula, todo mundo tirou nota igual a mim ou pior. Imagine minha situação, ou seja, eu não tinha quem me ensinasse. E eu estudava em casa, me ajoelhei no chão, nunca esqueço. Eu disse, Senhor, se o Senhor me ensinar essa matéria, eu vou ensinar todos os meus colegas. E vou dizer que quem me ensinou foi o Senhor.
Deus é lindo demais. Mas eu sentava para estudar e não conseguia aprender nada. Vou ser sincera. Mas na sala mesmo, onde eu estava estudando, eu me ajoelhava ali, junto à cadeira, e pedia a Deus que Ele me ajudasse. Pedia ao Espírito Santo que Ele me ensinasse. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Esse exemplo é um exemplo simples demais. Mas você tem que alargar as tendas. Você coloque isso para todas as áreas da sua vida. Todas as dificuldades que você encontrar, continue lançando o teu pão sobre as águas. Continue plantando. Não pare. Não se esmoreça. Porque senão nada vai acontecer. Você tem a certeza que vai acontecer algo se você plantar. Somente. Sabe o que aconteceu? Meu Deus, Deus é lindo demais. A Bíblia diz: provai e veja que o Senhor é bom. Você pode... Eu estou aqui diante do Espírito Santo de Deus, diante da pessoa do Senhor Todo-Poderoso. E o Espírito da verdade me ensinou aquela matéria. Sabe o que aconteceu? Estava perto da prova. E quando antes eu assistia às aulas da professora, eu não conseguia entender nada. O quadro ficava cheio de números e eu não entendia nada. A matéria era Estatística 2. Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo me ensinou. Eu não tinha quem me ensinasse. E quando a professora dava aula, eu interagia. Mas eu fiquei tão feliz com aquilo. Meus colegas ficaram em polvorosa. Começaram a pedir ajuda. Eu ia para a biblioteca. Eu estudava à noite e ia de tarde para a biblioteca para ensinar meus colegas. E eu dizia a eles: menina, como é que você aprendeu? O Espírito Santo que me ensinou. Eu contava tudo como foi, que eu me ajoelhava para pedir a Ele todo dia que Ele me ensinasse. Se Ele me ensinasse, eu ia ensinar meus colegas. E eu tomei, não sei se foi 9, 9,5, uma nota dessa aí alta. E quando juntou com a primeira prova, eu fui aprovada. Não precisei ir para a prova final, para a glória de Deus. Você está entendendo? Então, lança o teu pão sobre as águas. Lance! Mas não está dando nada certo. Continue fazendo, não pare de fazer. Se você parar, nada vai acontecer. O prejuízo será seu. Mas não está adiantando nada. Então você só fala a palavra ruim. Só fala a palavra negativa, atraindo também coisa negativa. Então o que é que você tem que fazer? Continue plantando. Continue fazendo. Continue, não pare. Porque quem vai dar a vitória, a colheita, é o Todo-Poderoso através da lei da semeadura que Ele criou. Glórias a Deus. Ou a gente podia ficar nesse versículo aqui o tempo todo. A gente podia navegar nesse versículo aqui, que ele é profundíssimo. Então, a síntese: não pare de semear. Não pare de plantar. Você não está vendo nada? Continue. Não pare. Em nome de Jesus. Esta é a mensagem de Deus para você. Vamos lá. Meu Deus, é muita coisa. Olha que maravilha, meu Deus. Deus é lindo demais. Reparte com 7. Você está vendo a bênção que você vai receber? E ainda até com 8. Porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Fazendo o bem, nós poderemos um dia receber também um bem, porque não sabemos do nosso futuro, se um dia vamos precisar. Então nós precisamos ser generosos, ser bondosos, porque entenda, esse versículo 2 é óbvio, é a continuação do versículo 1, não é isto? Então ele está dizendo: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Ou seja, quando ele achar, ele está achando o quê? A colheita, não é isso?
O versículo 2 diz assim: de posse dessa colheita, reparta com 7 e ainda até com 8. Seja liberal, com o coração aberto, para você poder ajudar as pessoas. Porque o amanhã só a Deus pertence. Glorificado seja o nome santo do Senhor. O maior número de pessoas. Glórias a Deus. É muito forte, porque, na verdade, muitas vezes as pessoas, o coração trava quando é para repartir. Porque tem pessoas que já têm essa tendência no coração. Infelizmente, isso aí é algo grave demais, porque nós vamos colher o que nós plantamos. Se plantamos um coração duro para ajudar as pessoas, para repartir com o que precisa, o que será de nós quando precisarmos? A colheita será os corações fechados. Então aqui diz assim, reparte com 7 e ainda até com 8. 7 você sabe que é o número da perfeição de Deus. E o 8 é o número do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São números lindos. Tudo que eu tenho em relação a número, sempre eu quero que venha com esses 2 números. Eu quero que venha sempre com 7, 8, 1, 3. Porque 1 fala de Deus. Deus Todo-Poderoso. 3 fala da Trindade Excelsa. 7 é o número de Deus, 8 é o número de Jesus. Eu sempre gosto desses números. Eu gosto de todos, mas esses aí para mim são mais especiais. Glória a Deus. Vamos lá. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra. É ponto pacífico. Vai acontecer a chuva. Não temos dúvida. Assim como a colheita, também a chuva acontece. Porque se não tiver chuva, o que será de nós? Não tem comida, não tem vida. Não tem vida sobre a terra sem a chuva. E caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Então, na verdade, nós não podemos prever o que vai acontecer. Não podemos prever, porque ele diz aqui, ó, porque nem sempre acontece como a gente pensa e planeja. Mas eu não tenho dúvida que vai acontecer melhor. Você está entendendo? Porque aqui disse, ó, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Aquela madeira será útil. Então Deus já tem uma finalidade ali. Você está entendendo? Então, porque um versículo aqui está puxando o outro. Nós não temos o controle sobre as coisas. Nós não podemos dizer, eu vou plantar isso aqui, vou receber essa quantidade. Não! Nós podemos até conjecturar, mas vai acontecer sempre diferente. Tem as surpresas de Deus. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus para sempre. Então, sempre, entendeu? Nós não podemos prever o que vai acontecer, mas podemos fazer o quê? Plantar. Mais uma vez eu lhe digo aqui, não pare de plantar. O que você está fazendo não está dando certo, continue plantando. Vai chegar o momento, depois de muitos dias, você vai contemplar a colheita e vai glorificar o nome do Senhor. Eu quero lhe dizer algo aqui. A palavra do Senhor, ela é a verdade. Tudo que está escrito aqui tem que se cumprir. Ah, pode se cumprir, talvez se cumpra. Não existe isto na Bíblia. Não existe. Vai se cumprir. Tem que se cumprir, porque é a verdade.
a Bíblia é algo prático, não é só teoria, ela é espiritual e ela é prática. Acontece o que está escrito completamente. Vamos lá. Quem observa o vento nunca cegará, nunca semeará. É a verdade. E o que olha para as nuvens nunca cegará, meu Jesus Cristo. Então, não haverá colheita, né, frutífera, só a pessoa observando. Aqui está dizendo que observa o vento nunca semeará. A Bíblia está dizendo isso, é a verdade. Nunca semeará. Como assim? Nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca cegará. Se a pessoa não fizer algo, não semear, não plantar, ela vai fracassar. Claro que sim. Ah, vou parar, não vou fazer mais nada. Vou ficar de braços cruzados, olhando, conforme diz aqui, o vento. Olhando as nuvens. Nada também vai acontecer. Porque a Bíblia está mandando aqui no versículo 1. Tudo parte do versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Essa mensagem que você está ouvindo da parte do Espírito da verdade, do Espírito Santo de Deus, é para dizer a você, não pare de semear, não pare de plantar, mesmo que você não esteja vendo nada. Muitas vezes você trabalha numa empresa e a pessoa, os líderes, os chefes, nem olham para você, não lhe dão valor. O valor que você tem não lhe dão. O que você vai fazer? Continue fazendo o melhor. Continue usando a camisa da empresa. Continue valorizando a empresa na qual você trabalha. Continue honrando aquele lugar. Continue cumprindo o seu horário, chegando cedo no seu horário, não brincando na hora do serviço. Continue fazendo tudo isto. O que é isto? Você está semeando. Depois de muitos dias, você vai colher. O Espírito Santo de Deus, assim como ele fez Assuero perder o sono para honrar Mardoqueu, assim vai ser com você. Você está entendendo? Aí é o dia da sua colheita. De todo o tempo que você plantou e que você não via nada. Mas Deus estava trabalhando a seu favor. Isso aí, por favor, estenda para todas as áreas da sua vida. Todas. É isso? Às vezes a pessoa começa a fazer uma reeducação alimentar. Porque dieta, você sabe que não adianta nada. A pessoa emagrece, depois vai engordar de novo tudo. Ou até pior. O importante é reeducação alimentar. Se alimentar direito. Mesmo que de vez em quando, tem aquele ditado que diz que a pessoa mete o pé na jaca, uma palavra dessa assim. Tá entendendo? Então, você começa a fazer aquela restrição, porque você muda aquelas coisas mais gostosas, se restringe ali para comer só o que é saudável. Então, no começo, você está pensando que você vai emagrecer, como dizem aí, 5 quilos em uma semana, em 15 dias, 7 quilos ou 6, em um mês, 10 quilos, e você não consegue acompanhar isso aí. Quando você vai se pesar, que você deve se pesar, ao meu ver, o menos possível. Quanto mais você se pesa, mais vem o estresse. É quando você se pesa, depois de tanto sacrifício, você perdeu 2 quilos só. Aí você diz, sabe de uma coisa, não vai adiantar nada. Eu vou voltar para a minha vida. Não faça isso. Continue com sua reeducação alimentar. Porque você vai alcançar o que você deseja. Mas é depois de muitos dias, não é logo. Que se for logo,
Se você perder logo 10 quilos, 20 quilos logo, você depois vai engordar de novo. Rápido também. Mas quando você vai perdendo aos poucos, aquela coisa vai cimentando dentro de você, aquela alimentação correta. Você está entendendo? Você alargue suas tendas para todas as áreas da sua vida. Esse versículo 11, capítulo 11, versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Ele diz aqui, ó, louvado seja Deus. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Então Deus é profundidade de riqueza. Os atos de Deus são inexplicáveis. Os feitos do nosso Deus. Então muita gente, muitas vezes, nos deparamos com problemas e perguntamos o que vamos fazer. Vamos continuar plantando sempre. Amém? Certo. Mas como é que Deus vai resolver isto? Como é que Deus vai resolver? Meu Deus, eu queria saber. Está dizendo aqui, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Nós somos incapazes de conhecer as obras de Deus. Louvado seja Deus. Nosso conhecimento de Deus, claro, antes a gente não o conhecia, hoje nós o conhecemos, mas não absolutamente. Estamos melhores do que antes de conhecê-lo, mas ele é profundidade de riquezas e sabedoria. Ninguém alcança Deus. Aqui, também assim não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. No livro de Eclesiastes 3:11 diz assim, olha que coisa linda, tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra de Deus que fez, a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Até ao fim. E no capítulo 8, versículo 17, olha que coisa linda esse versículo. Então vi toda a obra de Deus, que o homem não pode alcançar a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para buscar, não a achará. E ainda que diga o sábio, que virá a conhecer, nem por isso a poderá alcançar. Porque a Bíblia está dizendo aqui, ó, assim como tu não sabes qual o caminho do vento. Não é verdade, né? Meu Deus, a gente só sente aquela brisa maravilhosa, perfeita, mas a gente não sabe nem de onde ele veio, nem para onde ele vai, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida. Assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Eu quero lhe dizer algo aqui. Glória a Deus. Em falar em ossos da que está grávida, né? No ventre, os ossos no ventre da que está grávida. Você sabia que uma criancinha, um bebezinho, quando nasce, tem 305 ossos? E um adulto tem 206 ossos. Quase 100 ossos a menos. Por favor, eles não se perdem nem desaparecem, não. Eles se fundem somente. Porque tem muita cartilagem. Entendeu? Ao todo são 305, não se esqueça. Glórias a Deus. Então, como é que Deus... Será que dá para a gente entender como Deus forma os ossos no ventre de uma grávida? Será? Uma criancinha piquititica, às vezes nasce, tem crianças hoje que estão nascendo com 5 meses,
ficam na incubadora ali até ganhar peso e tudo. Você já parou para pensar? Aquele bebezinho lindo, aquela pérola de Deus, herança do Senhor, tem 305 ossos. Parou para pensar? Glórias a Jesus, mais do que os adultos. Eles não se dissolvem não, por favor, eles se fundem. Louvado seja Deus. Aí ficam os 206. É porque a gente aprende um pouco, né? Vamos lá? Esse versículo daqui, esse versículo 5, sempre chamou muito minha atenção. Desculpe. Pela manhã, olhem bem o que a Bíblia diz. Pela manhã, semeia a tua semente. Você está entendendo? Vigilância. E à tarde, não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Quem determina o sucesso da sua empreitada é o Deus Todo-Poderoso. É Ele. Louvado seja Deus. Então aqui é um encorajamento a você fazer o quê? Agir. Como assim? Está dizendo aqui, semear. E não retires as tuas, né? E à tarde não retires a tua mão. Porque sempre tem o quê? Insegurança. Será que vai dar certo? O que é que eu faço? Eu não sei. Eu vou ver. Eu tenho que pensar. Estou achando estranho. Então, não retire a sua mão daquela bênção que Deus tem para você. É bênção. Essa semeadura sua vai gerar uma colheita gloriosa para a sua vida. Creia nisto. Creia como Cristo vive e reina para sempre. Glórias a Jesus. Oh, meu Deus do céu, é uma profundidade muito grande, meu Deus. Então você vai, por favor, continuar semeando. Seja no que for, mas aquilo ali não adianta mais não, pastora. Já acabou. Continue semeando. Continue plantando. É forte. Continue. Essa é a mensagem de Deus para você. E fale coisas melhores. Profetize com sua boca. Foi o que aconteceu com Ezequiel. Ele estava diante de um vale de ossos sequíssimos. E Deus só mandou ele profetizar. Deus não mandou ele formar um exército de pessoas, não. Deus mandou só ele profetizar. O que saiu da boca de Ezequiel se cumpriu. Então você tem que profetizar o que é bom. Não falar coisas ruins. Muitas vezes até amaldiçoar aquilo que você está fazendo. Reclamando na hora da... A pessoa está triste, não sei o que, começa a falar e sem querer amaldiçoa. Cuidado, para você não perder sua bênção. Verdadeiramente suave é a luz e agradável aos olhos ver o sol. A vida é uma bênção que Deus nos deu. É isso que esse versículo quer dizer. Apesar de tantas lutas, tantos dissabores nesse mundo tão maligno, mas a vida que Deus nos deu é uma bênção. Será na eternidade que viveremos com plenitude, de paz, de alegria, de tudo. Mas se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Então o homem tem que se apegar a Deus, porque na verdade temos momentos felizes aqui nesse mundo, mas está dizendo aqui, temos momentos tristes, momentos de dor, momentos de tanto de angústia, de decepção, de tristeza, mas, porque ele diz aqui, tudo quanto sucede é vaidade, futilidade, é próprio do que é vão, vaidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tudo quanto sucede é vaidade, ou seja, algo firmado sobre uma aparência ilusória. Nada realmente
concreto assim, né, glorioso, como a presença de Deus é. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu só vou ler até esse versículo 8. Na verdade, eu ia ler só até o 6. Eu li esses dois, não vou ler os outros dois, não. Porque tá bom aqui. Tá bom, tá bom. Eu até marquei, para depois eu disse, talvez eu pregue o 9 e o 10 também, mas vou deixar aí que, quem sabe, até para outra mensagem, para falar com os jovens, adolescentes, eita coisa boa, falar com o jovem, alertá-los sobre o futuro deles, que eles têm que plantar agora, para que lá na frente eles sejam bem-sucedidos em todas as áreas da vida deles, em nome de Jesus. Então esta é a mensagem que o Espírito Santo preparou para o seu coração. Mais uma vez eu lhe digo, não esmoreça. O verbo para você, sabe qual é hoje? Semear. Plantar. Por favor, não desista. Não pare. Porque você vai colher. E essa colheita aí você vai repartir ainda com muita gente. Tanto você vai repartir dessa colheita, como você vai repartir a alegria pela sua colheita. Muitos se alegrarão com a sua colheita. Muitos não, mas eu quero falar dos que vão se alegrar, esses que são importantes. Glórias a Deus. Que o Espírito da glória de Deus impregne esta palavra pregada no seu coração. Não é na sua mente, é no seu coração. Para que você não se esqueça que você lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Pode até demorar, porque essa palavra aqui, muitos, ela é um baquezinho para nós. Muitos dias, calma. Mas Deus disse que vai achar, vai achar. A colheita vai chegar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esta é a mensagem de Deus para você. Jesus te cubra com sangue, te revista com toda a armadura de Deus. Louvado seja Deus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.